Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Hoje vamos ler o Antigo Testamento, Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2, a partir do versículo 1. Levítico capítulo 2, versículo 1. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares cozido no forno, será de bolos asmos de flor de farinha amassados com azeite e ombreiras asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite. A oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. A oferta de manjares que daquilo se fará trará ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao Senhor. Da oferta de manjares tomará o sacerdote porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Nós lemos até o versículo 11. Faz tempo que a gente não fala sobre os sacrifícios do livro de Levi. Então hoje a gente está falando sobre as ofertas de manjares, que é feito de flor de farinha. Hoje a gente vai falar como é que são feitas as ofertas de manjares. Desde a segunda-feira passada até quarta-feira em Massan, a gente reuniu os pastores e a gente fez jejum. Alguns dias atrás, uma irmã mais velha minha me ligou e falou que a filha dela estava com um problema mental e ela estava fazendo um tratamento. E ela perguntou se eu podia fazer uma comunhão com ela, né? Aí eu falei, segunda-feira, à tarde, umas 5 horas, vem para a igreja de Massan. E a gente vai fazer oração e num tempo que eu tiver sobrando, eu vou conversar com a irmã mais velha e com a filha dela, né? Então ela recebeu a salvação e o marido também recebeu a salvação, mas eles brigaram e ela apanhou do marido. Aquela tristeza de ter apanhado do marido, aquela raiva, ela começou a me contar derramando suas lágrimas. E aí ela falou o que pra mim? Eu não consigo entender. Quando eu apanhei, eu gritei, né, com ele. Então fala o motivo de estar me batendo. Aí falou que o marido estava batendo sem motivo nenhum. Ela ficou com tanta raiva e ela não conseguia esquecer, não conseguia tirar isso do coração. E quando eu escutei isso, eu fiquei assustado. Quando eu saiba, que eu saiba, o seu marido, ele é muito bonzinho e ele é muito zeloso. Mas seu marido te bateu e você realmente não sabe o motivo dele ter te batido? Ela falou, não, eu não sei de jeito nenhum. Como você não conhece o coração do seu marido? Eu não vi, mas eu sei exatamente.
Eu conheço aquela sobrinha. Realmente você não sabe o motivo do teu marido ter te batido? Não estou falando que ele fez bem em te bater, mas eu conheço ele. Então, se a gente for comparar com outras pessoas, ele é bem mais fiel, ele é bem mais zeloso e bonzinho. E eu consigo enxergar ele com uns olhos só. Você não consegue enxergar porque seu marido fez isso? Eu não estou falando que ele fez bem em ter te batido. Mas ela falou, eu não sei, pastor, por favor, fala para mim por quê. Aí eu falei para ela, a sua boca é muito leve. Então, quando você acha que você está certo, então você insiste que você está certo. E quando está errado, se você acha que está errado, está tudo errado. Então você está querendo conduzir seu marido. Quando eu vejo, já dá para ver logo que é assim, né? Não precisa nem falar. E se você tiver com esse seu conceito, estando certo ou errado, seu conceito, isso daí é o ponto final da sua casa, independente do que seu marido fale, porque a sua boca você tem o seu pensamento muito forte, você vence do seu marido. Seu marido, ele, por mais que ele veja que você está errada, mas ele não consegue vencer, e por isso que ele fica guardando a ira dentro dele. Quando ele te bateu, ele deve ter sofrido 10, 20, 100 vezes mais do que você. Você tomou um soco, né? Você apanhou com a mão dele, mas ele deve ter sofrido muito e não deve nem ter conseguido dormir por causa disso. E depois ela não conseguiu falar mais nada para mim. Ela baixou a cabeça. Sim, foi assim. Hoje, como eu tenho que ir para a reunião, então vem amanhã de novo. Então eu vou dar um tempo para você e aí a gente vai conversar de novo. No dia seguinte de manhã ela veio. E aí ela não veio chorando, né? Mas ela veio com a Bíblia e eu falei, sabe que a pessoa mais mal do mundo não é a que rouba, o que mata, todas as pessoas são más, todas as pessoas são mentirosas, todas as pessoas são lascívias, todas as pessoas são egoístas. Quem é a pessoa mais má? São esses tipos de pessoas. Eu tô certa, eu sou boa, eu tô fazendo bem. E assim, essa pessoa vai se tornando cada vez mais má. Todos somos mentirosos, somos egoístas, lascívios. Então, um dia, descobrindo essa minha imagem, eu sou uma pessoa mentirosa, falsa. Eu sou essa pessoa má. Eu sou essa pessoa suja. A pessoa que descobre isso, pode vir a transformação para ela. Eu sou mais bonzinho que você. Eu sou mais correto que você. Então, entre o marido ou a mulher, qualquer pessoa que seja, se disser eu sou mais correto que você, com certeza vai surgir o atrito. Eu sou mais bonzinho que você. Eu sou melhor que você. Então, essa família jamais vai ter paz. Por mais que você viva com uma pessoa muito boazinha. Pessoal, uma coisa que nós temos que saber é que todos que receberam a salvação... Pessoal,
Por que nós viemos para a igreja? Se ninguém dentre nós tivesse cometido pecado, não haveria ninguém que estivesse aqui na igreja. Todos nós cometemos pecado e daqui para frente nós temos muitas possibilidades e chance de cometer pecado daqui para frente, independente de quem seja. Com certeza, antes da gente receber a salvação, muitos irmãos, antes de receber a salvação, estavam sofrendo e estavam perturbados por causa do pecado. Mas as pessoas que pensam profundamente, quando eu recebi o perdão do pecado, eu recebi o perdão do pecado. Eu recebi o perdão do pecado, mas ainda surge o pensamento mal dentro de mim, surge o coração mentiroso, surge cobiça sobre o mundo, surge coração lascívio. Eu recebi o perdão do pecado, mas então daqui para frente, como é que eu tenho que fazer, né? Essa pessoa vai pensar sobre isso. As pessoas que pensam profundamente olham para a sua pessoa e pensam dessa forma. Mas as pessoas que não conseguem pensar profundamente sofrem por causa do pecado. Recebeu o perdão do pecado? Eu já recebi o perdão do pecado, eu vou para o céu, pronto, agora já está tudo pronto. Pensa dessa forma. Então, por isso, a Bíblia, ela nos mostra algumas coisas. Porque o servo não conseguia comer, não tinha comida. Aí o dono deu uma vinha para ele e ele sobreviveu por causa dessa vinha, mas no final ele matou o filho do dono, né? Então isso é a nossa vida, né? Aquele homem, o que estava devendo também, ele recebeu perdão da sua dívida. E se ele tivesse recebido o coração do dono, ele poderia descobrir que ele poderia fazer uma nova dívida, mas ele não percebeu isso. A pessoa que está dirigindo, por mais que quando ele esteja dirigindo não surja problema, então ele pode falar, comigo nunca aconteceu nenhum acidente. Você pensa que eu dirigindo vai acontecer algum acidente? Nunca vai acontecer. Outras pessoas sim, mas comigo não. Mas um dia acontece um acidente e se surge um problema, eu mesmo dirigindo com cuidado, eu posso causar um acidente, mas em vez de pensar nisso, pensa como, só em resolver logo o problema do acidente do carro. E depois que faz a cirurgia, aí fala, aconteceu o acidente. Tem um pastor que sofreu um acidente, eu fui para o hospital visitá-lo. Quando ele foi internado no hospital, o que ele fez? Ele grudou na traseira de um caminhão. Mas o carro da frente parou de repente e parecia que ele ia bater. Daí ele queria ir para o lado, mas aí parecia que aí tinha um ônibus, aí ele virou para o lado esquerdo. Mas o táxi da frente não viu e ele bateu contra o táxi. Então, mesmo que você possa... Ele não grudou, né, no caminhão da frente, mas ele teve uma distância bem segura com o carro da frente. Mas mesmo assim, se do lado direito tivesse carro, se não tivesse carro, ele podia desviar para a direita. Se não tivesse carro do lado esquerdo, ele podia desviar para a esquerda. Mas aconteceu de aparecer um táxi. A mesma coisa, durante a nossa vida espiritual tem muitos problemas, mas a maioria das pessoas não pensam que a sua pessoa tem problema. Tenho falta, tenho falhas, mas daqui para frente é só orar bem, ser zeloso, só ler a Bíblia, e eu acho que tudo vai ficar bem. As pessoas pensam dessa forma. Então, na igreja de Masan, a gente fez a reunião e eu estava descendo.
Aí uma senhora que eu conhecia muito bem, ela estava vindo e ela é uma idosa. E essa idosa falou, pastor, o senhor pode conversar comigo por um instante? Aí eu conversei com ela. Era uma senhora que eu conhecia muito bem. O marido dela era muito próximo a mim, mas alguns anos atrás ele faleceu. Então a outra vez, por acaso eu me encontrei com o segundo filho dela, e falando com o filho dela, o meu pai é tal pessoa, minha mãe é tal pessoa, e aí eu conversei por um longo tempo com ele. Aí essa senhora idosa falou para mim, pastor, meu filho se divorciou. Ah, é? Então ela recebeu a salvação, a esposa dele recebeu a salvação e estava vindo para a igreja, mas às vezes ela tomava uma bebida. E quando tomava, batia muito na esposa, e a esposa não aguentou isso e se divorciou dele. Ah, é? Me dá o telefone do seu filho. E era mais ou menos 10:30 da noite e eu liguei para ele. Eu sou pastor Oxo Park. Ah, pastor, eu escutei agora há pouco do meu irmão sobre o senhor. Ah, eu queria conversar com você amanhã de manhã. Você pode vir até às 8 aqui na igreja? Sim, pastor. Eu liguei para a esposa dele que ele tinha se divorciado. Irmã, amanhã, até às 9 horas, você pode vir para a igreja de Masan? Sim, pastor. Aí, eles vieram. Aí, 8 horas, eu conversei com aquele irmão. Irmão, você não está conseguindo ter vida espiritual, né? Sim, eu não estou conseguindo, pastor. Irmão, você quer orar bem e ter uma boa vida espiritual, não é? Sim, quero. Eu quero fazer bem, mas não consigo. Irmão, você bebe, né? Sim, pastor, bebo às vezes quando eu fico muito bravo. Você quer parar de beber, né? Sim, quero parar de beber. Eu realmente quero parar de beber. Eu escutei que você se divorciou. Tá, e como é que você está vivendo? Quando o homem e a mulher se divorciam, imagina quanto sofrimento devem ter no coração. Não preciso nem perguntar, é lógico que eles sofrem. Eu e aquele irmão abrimos a Bíblia e começamos a conversar. O problema que você não consegue ter vida espiritual, você pensa direito, por quê? Você vem para a igreja, escuta a palavra, sim, é verdade, eu tenho que seguir a palavra de Jesus, tenho que ser obediente. Você deve ter tido esse coração. Mas depois que acaba o culto, você vai para casa. Mas essas palavras surge um coração bem forte de querer fluir pela carne. Quer beber, quer se divertir no mundo. Esses desejos da carne, não é? Surge. Sim, pastor, surge. Então, essas duas coisas, enquanto estiverem misturadas, você não vai conseguir ter vida espiritual. A Bíblia fala que a carne e o espírito são inimigos entre si. Então, não vai dar nada certo enquanto tiver tudo misturado. Por isso, Deus, dentro do ser humano, enquanto eu estiver nessa carne, eu vou sempre querer comer, beber, dormir, me divertir, desejos sexuais, essas coisas. Qualquer pessoa que seja, continuamente vai surgir essas coisas. Mas essa pessoa, esse tipo de pessoa recebendo a salvação, como é que vai ter vida espiritual? Vem na igreja quando escuta a palavra, quando tem culto, tem um coração fiel, tem um coração verdadeiro diante de Deus. Mas quando vai para o mundo,
Ai, os outros vivem numa casa tão boa, mas por que que a gente vive nessa casa tão feia e pequena? Os outros estão vivendo tão bem, mas por que que a gente vive dessa forma? Eu também quero viver bem como os outros, surge essa cobiça no coração. Também quero ganhar um monte de dinheiro. Eu também quero servir as outras pessoas, né? Surge vários corações. Por quê? É o pecado que está arrastando o coração para isso. E Satanás coloca a cobiça no nosso coração. Ai, quando eu quero orar para Deus, ai, se eu orar, eu vou ficar com sono. Se eu ler a Bíblia, ai, se eu quiser pregar, ai, que vergonha diante das pessoas. Ai, não, que perturbação. Ai, dentro do nosso coração, todo o coração que a gente tem para Deus, Satanás vai tirando. Então, essas duas coisas se misturam. Então, eu quero ir para o espírito, depois quero ir para a carne. Espírito, carne, espírito, carne. E depois um dia tá bebendo, ai, vive assim, ai, eu não consigo. E continuamente vai fluindo para aquele lado. Por isso, pessoal, depois que vocês receberam a salvação, vocês vieram para a igreja com toda a fidelidade, agradecendo pelo perdão dos pecados. Você fica todo emocionado. Então, depois que eu vivo servindo a Deus, mas porque eu tenho carne, eu tenho que comer, eu tenho que dormir. Só porque eu tenho que dormir numa casa ruim, eu tenho que comer comida barata, assim, eu também quero ir para um restaurante chique, eu quero ser servido pelas pessoas, eu quero comer assim, eu quero pagar uma comida para os meus amigos. E sendo arrastado por esse tipo de pensamento, aí depois acaba não conseguindo ter vida espiritual. Por isso, Deus, aos irmãos salvos, se libertando da carne, quando for para o céu, então aí tá preparado. Então, lutando contra o pecado, porque a gente fica lutando contra o pecado. Deus, ele preparou o quê? A morte para as pessoas. Você consertando a sua pessoa não dá. O ser humano não pode se tornar bom. O ser humano é mau, é sujo. Porque dentro do coração do ser humano só surge isso, não vai dar certo o ser humano. Então esse é o conceito de Deus. Dentre uns livros que uma pessoa escreveu, está escrito sobre a cruz. Quando Jesus Cristo foi crucificado, muitas pessoas zombaram e desprezaram a Jesus Cristo. Muitas pessoas estavam debaixo da cruz e estavam falando, você é filho de Deus, então desce, porque assim a gente vai acreditar que você é filho de Deus. Quando Jesus falou, Eli, lama sabachthani, tá falando, pro Eli vir te salvar, vamos ver se ele vai vir te salvar. Ficaram zombando dele. Então, esse escritor do livro falou que, naquele momento, não foram as pessoas que desprezaram e zombaram de Deus, mas foi Deus quem zombou e desprezou as pessoas. O que Deus queria falar quando Jesus Cristo foi crucificado? Por que esse Filho de Deus, Jesus Cristo, está sendo crucificado? Porque dentro de vocês, seres humanos, não tem bondade? Porque não existe nenhuma obra que você faça que você possa se salvar? Eu mandei o meu filho para lhe salvar. Vocês sozinhos, vocês podem fingir, dar uma imagem que estão fazendo alguma boa obra. Mas a raiz de vocês, porque dentro de vocês não existe bondade de Deus, a sua própria bondade, Jesus Cristo teve que ser crucificado. Você, ser humano, não consegue. Deus tem que fazer para dar certo. Por isso, Deus, ele nos julgou pecadores, por isso a gente tinha que pagar por essa pena. Mas quem pagou essa pena foi Jesus Cristo morto na cruz. Nós temos que receber o Jesus Cristo crucificado na cruz.
Então é verdade que Jesus Cristo morreu pelo nosso pecado, mas outro sentido também é qual? Porque nós seres humanos não conseguimos, Jesus Cristo teve que ser crucificado. Deus, através de muitos servos de Deus, Ele quis tirar as pessoas do pecado, mas eles não saíram. Mas por último, Deus, crucificando Jesus Cristo na cruz, qualquer pessoa que seja, não pode se tornar santo, não pode se tornar justo. Então, isso é o ser humano. Desculpa falar isso para vocês. Mas hoje de manhã eu perguntei para o ancião Kim Mondar. Antigamente, o ancião Kim Mondar, antes de receber a salvação, jogava muito golfe, né? Sim. Ia continuar a jogar golfe? Não, não jogo. Ah, é? Antigamente, ancião Kim Mondar, você bebia bastante? Sim, gostava muito de beber. Agora gosta de beber? Não, não gosto mais. Antigamente, ancião, você fumava? Sim, fumava. E agora, fuma? Não, não fumo mais. O ancião Do falou que depois que recebeu a salvação, muito tempo depois, ele continuou a fumar, né? Um irmão da nossa igreja, ele fez uma prova para fazer, trabalhar nas ações, trabalhar com ações. Aí depois a última entrevista foi com o ancião Do, e como não fazia muito tempo que ele tinha recebido salvação, aí ele descobriu que ele fuma, né? Mas agora ele parou. Então, recebendo a salvação, através do Espírito Santo de Deus, vem muitas transformações. Por isso, para de beber, para de fumar. As pessoas que viviam assim antes não vivem mais, né? Então, superficialmente, o ancião Do não bebe, não fuma. O ancião Kim Mondar não bebe, não fuma, mas parece muito bonzinho, são muito calmo e bonzinhos. Mas dentro do ancião Kim Mondar, vocês acham que não aparece maldade? Dentro do ancião Kim Mondar, vocês acham que não surge ódio? Dentro do ancião Kim Mondar, vocês acham que não surge ira? Será que não surge cobiça do coração dele? Não, né? Surge. Então, como é que tem que fazer com isso? Então, até certo ponto, superficialmente já tá bem. Mas como é que tem que fazer? Como é que tem que fazer? A cobiça que surge diariamente do meu coração, o ódio que surge dentro de mim, como é que tem que agir com essas coisas? Aí quando vem para a igreja, aí fecha o coração, pressiona a cobiça dentro, lá no fundo do coração, aí segura a Bíblia. Oi, pastor, tudo bem? Né? Não é assim? É assim. Na hora do culto, aí não tem ódio, assim, mas aí depois volta para casa, surge aquele ódio, a raiva. Tem gente que falou que pessoas que abrem a porta da casa e aquela raiva surge já logo do coração. Pessoal, isso é ser humano. Se Deus perdoar uma vez o pecado, se a gente pudesse, depois de receber o perdão do pecado, a gente pudesse viver de uma forma limpa, ia ser tão bom. Mas isso a gente não consegue, não dá. Faz 50 anos que eu recebi a salvação. Depois de 50 anos recebendo a salvação, porque eu fiz muito tempo trabalho de pastor, superficialmente parece que todas as coisas foram supridas, mas ainda falta muitas coisas. E até agora, dentro de mim,
Corações maus, sujos. Quando surgem esses pensamentos, tem muitas vezes que eu não consigo controlar. Por isso, Deus, porque consertando não dá. Como Deus decidiu fazer? Nós que recebemos a salvação, quando nós nos tornamos um com Jesus Cristo que nos salvou, naquele tempo que Jesus Cristo morreu na cruz, embora tenha sido antes do nosso nascimento, Deus já sabia sobre todos os seres humanos, Ele já sabia o pecado que a gente ia cometer. Então, Ele já passou a pena e Ele decidiu, Deus já havia decidido desde Adão a matar. Então, a morte que nós tínhamos que morrer, Jesus Cristo, Ele fez Jesus Cristo morrer em nosso lugar na cruz. E naquele momento que Jesus Cristo morreu na cruz, o que a Bíblia nos diz? Que nós fomos crucificados com Ele na cruz. E em Romanos capítulo 5, versículo 6. Em Romanos capítulo 5 fala que assim como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só muitos se tornarão justos. Então não pela nossa obra que a gente se tornou pecador, mas desde que a gente nasceu por causa de Adão, a gente já nasceu com a semente do pecado. Por isso dentro de nós sempre temos esse coração sujo, mau. Então surge continuamente como uma fonte viva, fica saindo maldade dentro de nós. Em Romanos capítulo 6, está falando sobre o batismo. Então a gente morreu com Cristo e nós fomos sepultados com Cristo. Então, na água, quando você faz batismo, você entra na água, não é? Isso mostra o quê? Quando Jesus Cristo morreu, eu morri com o pecado. Eu fui sepultado e quando eu levanto da água, então o corpo que tinha pecado e uma nova criatura em Cristo nasceu de novo. E isso representa o batismo. Então a Bíblia fala exatamente o que para nós? Todos nós, pela fé em Jesus Cristo, naquele momento que a gente tem fé em Jesus Cristo, a Bíblia fala que nós morremos com Cristo. Então, na cruz morreu a minha antiga pessoa. Os irmãos falam, eu morri? Mas então, a Bíblia fala que eu morri, mas eu vejo que eu estou vivo. Então, como é que eu tenho que fazer? Sim, Satanás continuamente faz surgir cobiça dentro de nós. E seguindo esse Satanás, acaba fracassando, fracassando e fracassando. Essa vez, depois que eu publiquei aquele livro, Quem é Você que Está Me Arrastando? Eu estou querendo publicar outro livro. Eu quero escrever sobre um livro sobre o suicídio. Quando eu pesquiso sobre o suicídio, então, quando eu penso sobre o suicídio, surge um pensamento em mim. Há um tempo atrás, quando eu estava em Daejeon, uma senhora que estava endemoniada, ela veio para a nossa igreja. E ela estava com as irmãs no quarto. E sempre que eu tinha tempo, eu trazia ela para o meu quarto e eu fazia oração por ela. Mas essa endemoniada melhorou bastante, né? Mas um dia, eu escutei um barulho. E essa endemoniada estava fazendo um barulho. E estava chorando. Aí eu falei, por que você está chorando? Eu odeio o barulho de choro.
Mas de adulto, nossa, é terrível. Eu falei, fica quieta, tá fazendo muito barulho. Mas ela estava chorando, mas eu não pude controlar. Eu falei para as irmãs, faz alguma coisa aí. Aí, depois de alguns dias, a mente dela ficou boa, né, de novo. E essa senhora começou a conversar comigo, ela falou o quê? Aí eu perguntei para ela, por que você estava chorando tanto naquele dia? Aí ela falou para mim, né, que dentro dela, continuamente alguma coisa falava. Você não conseguiu receber a salvação. Então, se não conseguir receber a salvação, é só falar que tem que receber a salvação. Mas ele falou o quê? Vai, então morre logo. Vai, se você morrer logo, vai acabar tudo. Então, estava continuamente empurrando o coração dela para se matar. Aí, quando surgia um caminhão, vai, se joga logo na frente desse caminhão, se joga. Mas ela estava sendo arrastada por aquele demônio. Porque o demônio estava empurrando ela. Então ela falou que sentia que ia morrer, mas ela não queria morrer, por isso que ela chorou. Eu falei para aquela senhora, esse é o trabalho de Satanás. Jamais escute o que Satanás fala e só escuta a palavra de Deus. Satanás, ele cria muitos conceitos dentro de nós e a gente vivendo por esses conceitos, cada vez mais, ele vai conduzindo o meu coração para longe do de Deus. Apóstolo Paulo falou o quê? Que nos fins dos tempos haverá sofrimento. Então, as pessoas que falam coisas que combinam consigo, as pessoas que reconhecem e que deixam a carne trabalhar em si, as pessoas vão se afastar da verdade por causa da sua própria sabedoria. Em 1 Timóteo capítulo 8. Quando o apóstolo Paulo escreveu 2 Timóteo, ele já estava perto da morte dele. E em 2 Timóteo, ele fala o quê? Tem uma palavra muito triste. Quando no princípio eu preguei o evangelho, o apóstolo Paulo recebeu a salvação em Damasco e tinha verdadeiros irmãos ao redor de Paulo. Todos aqueles que estavam comigo, todos eles partiram de mim. Eu também, quando eu estava em Tegu, recebi a salvação, eu estava no seminário. Muitos jovens escutaram o evangelho e falaram, que precioso, eu tenho que viver por esse evangelho, né? Teve muitos jovens que falaram isso para mim. Mas não tem nenhum deles que esteja pregando o evangelho agora. Satanás, ele fala, não, mas só fazendo pouquinho, e assim ele vai nos conduzindo de que forma? Para que a gente fique longe de Deus, para que a gente fique contra Deus. Ele está nos arrastando dessa forma. Em Levítico, fala sobre o sacrifício. No primeiro fala sobre o holocausto, segundo sobre ofertas de manjar, e terceiro sobre o sacrifício pacífico, e capítulo 4 fala sobre o sacrifício pelos pecados. No capítulo 1 fala sobre os holocaustos, né? Um desenho sobre Jesus Cristo ser o nosso holocausto na cruz. No capítulo 2, Deus fez o quê sobre os manjares? Nós, seres humanos, por mais que a gente tenha recebido perdão dos pecados, se você viver assim, conforme você somente pode ser escravo de Satanás. Por isso, você tem que se ofertar como um manjar diante de Deus. Então, Deus vai segurar toda a sua vida. Ele vai conduzir toda a sua vida. Deus vai conduzir todas as coisas.
Então o seu pensamento que surge em você, o seu método, você larga todas essas coisas e você se oferece diante de Deus. E mesmo que você faça negócio, que você faça pela vontade de Deus, dentro de Deus, mesmo que você plante alguma coisa, que você tenha o coração de ter vitória por Deus, que você, qualquer coisa que você faça dependa de Deus. Não acredite na sua capacidade. Não acredite no seu próprio fazer. Porque conforme o meu plano vai dar... Não acredite nisso. Porque o plano que sai de dentro do homem é diferente do plano que sai de Deus, da providência que sai de Deus. A sabedoria de Deus, quando entra em atrito com a bondade de Deus, quando entra em atrito com a maldade do homem, não se misturam. Então a sabedoria do mundo pode se misturar com a mentira do mundo, com a bondade do mundo, com a maldade do mundo, pode se misturar com todas as coisas, a sabedoria do mundo. Por isso, então se você tiver a sabedoria de Deus, não se mistura com a maldade do mundo, a bondade do mundo. Então se você acredita na sua própria sabedoria, você vai acabar fracassando. Aquele irmão que eu falei que se divorciou, eu conversei com toda sinceridade com ele. Irmão, você tem o coração de amar Jesus, não é? Sim. Mas você não consegue parar de beber, não é? Então eu expliquei para ele. Todas as pessoas são assim. Por isso, Jesus Cristo falou o quê? Negue a si mesmo e siga-me, carregando a sua cruz. Mas tem que negar a si mesmo. Por quê? Porque eu caí no pecado, eu sou sujo, eu sou mau. Essa sabedoria que eu tenho, que vem de Satanás, parece que agora vai dar certo, parece que eu sou inteligente, mas no final... Isso é uma sabedoria que tem maldade no final. É uma sabedoria que está misturada com a maldade. É uma sabedoria a qual Deus odeia. Por isso, você tem que se arrepender. Se eu me arrepender a Deus, eu cometi pecado, por favor, me perdoa. Eu menti, me perdoa. Eu cometi tal pecado, me perdoa. Não é isso que é se arrepender. Não é se arrepender do pecado de ter roubado, mas do fundo do meu coração, o coração que está cheio de poder roubar. Deus, por favor, perdoa eu ter adulterado. Não, é porque dentro de mim está cheio de lascívia. Com esse coração eu somente posso adulterar. Com esse coração eu só posso roubar. Com esse coração eu só posso cometer maldade. Com esse coração eu somente posso fracassar. As pessoas têm que saber exatamente disso. Mas muitas pessoas não são assim. Muitas pessoas, eu cometi alguns pecados, mas não foram pecados tão maus. Eu cometi alguns pecados, mas eu sou melhor do que o ancião da minha igreja. Eu sou melhor que o diácono. Estão acreditando em si mesmos. Estão acreditando em si mesmos. Em Romanos capítulo 5 fala o quê? Abundou o pecado. Deus fez abundar o pecado. Se eu não tivesse cometido o pecado, eu não saberia quão mal, quão pecador eu sou. Então ele fez com que abundasse o pecado em mim. A Bíblia diz isso em Romanos capítulo 5. Depois que nós cometemos pecado, nós temos que perceber a maldade, que dentro de nós está cheio de maldade. Mas ainda há pessoas que pensam que existe bondade dentro de si. Então eu tenho que descobrir que com essa maldade eu não posso viver que eu não posso viver por mim mesmo e assim me ofertar diante de Deus, queimar a oferta de manjares diante de Deus.
E todas as minhas coisas, o meu pensamento, a minha bondade, a minha sabedoria, queimar diante de Deus, recebendo a sabedoria de Deus. E Jesus Cristo trabalhar na minha vida. Quando eu tiver esse tipo de vida, por Jesus eu posso vencer o pecado, posso parar de beber, fumar, posso parar de me drogar. Através de Jesus Cristo, eu posso começar a viver uma nova vida. Aqui, em Levítico capítulo 2, sobre a oferta de manjares, quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite, sobre ela porá incenso. Está começando assim. Então está escrito que a oferta de manjares é de flor de farinha. Independente de ser farinha, de cevada, de trigo, de qualquer coisa, mas se ela tiver a sua própria forma, ela não pode se tornar farinha. Independente de ser arroz, cevada ou trigo. Então, essa flor de farinha, então essa semente primeiro tem que tirar a casca dela. Tirar a casca. Então, se você plantar o arroz, o trigo, então pode nascer de novo, né? Mas se você fizer farinha, qualquer coisa que seja arroz, trigo, cevada, não vai nascer de novo essa mesma planta. Então, significa o quê? Que eu tenho que desistir de mim mesmo. Eu desistir do meu poder para eu conseguir fazer alguma coisa. Desistir dos meus frutos de eu conseguir fazer. E Jesus Cristo vir em mim e dar o fruto de Jesus Cristo, brotar o fruto de Jesus, significa poder dar os frutos de Jesus. Então, com alguma flor de farinha, eu vou fazer a oferta de manjares para Deus. Então, primeiramente, eu tenho que fazer o quê? Você tem que descascar o grão e para que ele não possa mais voltar para sua antiga forma, para que não possa mais brotar, para que não possa mais frutificar, não possa dar flor. E assim eu poder ofertar essa oferta de manjares diante de Deus. Então, com a minha antiga imagem, com a minha antiga pessoa, tem que quebrar completamente isso. Deus deseja isso de nós. A sua bondade, o que você faz bem, a sua sabedoria, você deixar isso. Você não tem como deixar isso e só tirar as coisas sujas e más de você. Mas Deus já matou você com Jesus Cristo na cruz. Por isso, pela fé, eu fui crucificado em Cristo. Você tem que reconhecer essa verdade. E dentro de mim, a cobiça, a maldade, o egoísmo que sai dentro de mim. Isso já morreu. Isso daí é da minha antiga pessoa que Satanás está me enganando. Então eu não sigo a isso. Só seguindo a palavra de Jesus Cristo. E quando eu perco a minha forma, eu posso ser ofertado como oferta de manjares diante de Deus. E assim, Deus começa a cuidar de toda a minha vida. Eu recebi a salvação. Deus mostrou que cada coisa que eu faço é insensato. Depois que eu me casei, no começo do meu casamento, então a minha filha teve o primeiro filho, foi uma menina. Era tão bonita e amável. Eu queria criar muito bem a minha filha. E um dia, quando a minha filha teve 2 anos, a minha filha, ela foi empurrada por uma criança e aí ela abriu a porta da cozinha, ela foi empurrada e assim abriu-se a porta da cozinha e ela caiu com a mão em cima do forno, né? E quando eu voltei do estudo bíblico, eu vi que a mão dela estava toda cheia de faixa. Eu perguntei para minha esposa o que foi. É que as crianças da vizinhança empurraram a nossa filha.
E eu segurei a minha filha e falei: Deus, por favor, cure logo essa doença da minha filha, essa dor da minha filha, né? E eu orei por ela. Aí, eu me assustei quando ela caiu em cima daquele forno, né? Imagina quanto ela deve ter chorado, deve ter se assustado. Mas eu, como tendo papel de pai naquela casa, eu não pude ajudar ela em nada. Eu confessei diante de Deus. Deus, realmente o pensamento de querer acreditar que eu podia criar bem minha filha, eu não posso, Deus, perdoe-me. Eu não posso criar bem os meus filhos. Desde aquele dia, eu depositei a minha filha nas mãos de Deus. Então, Deus estava conduzindo a minha filha e eu pude ver claramente isso. Meu filho nasceu e ele cresceu. E ele foi despachado do exército. Um dia eu orei diante de Deus. Deus, o Yongguk tem 2 pais. Um sou eu, pai. O outro pai é o Senhor. Quem é que pode se tornar num bom pai para o meu filho? Eu penso que é o Senhor, Deus. Deus, embora agora eu seja o pai, mas eu me demito, eu peço a demissão para ser o pai dele, que o Senhor seja o pai dele. Até agora, meu filho, quando vem, ele é meu filho, eu fico feliz, né? Eu me encontro com ele, pai, isso e aquilo, a gente conversa, eu falo com ele. Então, a gente conversa bastante. Mas, por outro lado do meu coração, não, eu não sou o seu pai. Deus é seu pai. E eu posso ver claramente Deus conduzindo o meu filho. E ficando velho, se eu ficar velho, quando antigamente a gente era pobre, né, compraram ovo pra gente, uma idosa, né, e eu fiquei tão agradecido com aquela idosa, que eu orei diante de Deus. Deus, aquela irmã, eu agradeço muito àquela irmã. Eu quero ir cumprimentá-la, mas falta alguma coisa. Deus, por favor, que o Senhor a cumprimente no meu lugar. Por favor, que o Senhor a abençoe. Ela criou seus filhos. Que o Senhor possa fazer com que ela tenha saúde até a sua velhice. Cada vez que eu vou para Tegu, eu me encontro com essa irmã. Irmã, tá saudável? Sim, pastor, eu tô saudável. Ano passado, no outono, eu fui para Tegu e eu queria ver aquela irmã. Eu perguntei, cadê essa irmã? Ela foi para o hospital com a filha, mas a gente não está conseguindo falar. Mas ela tá viva? Tá viva. Aí, ano passado, no retiro de inverno, o pastor trouxe ela. E ela tem 90 anos agora. E ela tá bem saudável. Pastor, eu tinha que ter morrido já, mas não estou morrendo. Pastor, antes de morrer, eu queria me encontrar com o pastor. Pastor, lembra aquela vez que eu andei de carro com o senhor? Nossa, ela tá com a memória tão boa, mesmo que tenha 90 anos. Ela se lembra do pastor Ron. Pastor, a sua cidade natal é Chinju, né? Pro pastor Ron, ela falando. Eu sei muito bem. O que eu faço e o que Deus faz não tem nem comparação. Deus quer fazer, mas eu não tenho como receber o que Deus... Porque eu não quero largar minha pessoa, eu quero fazer bem, eu quero seguir o desejo da minha carne. Enquanto acontecer isso, Satanás dá a tentação para a gente e pouco a pouco ele faz eu me distanciar de Deus, faz eu cair na cobiça da carne, faz a minha família ir se distanciando.
Ah, naquele tempo, quão bom era. E assim, passando-se o tempo, o meu coração vai ficando diferente de quando eu recebi a salvação, vai se distanciando de Deus e cada vez mais vai se aproximando do mundo. Ah, será que eu preciso vir para a igreja? Ah, preciso ofertar. Ah, eu acho que eu vou ser mais feliz se eu não tiver Jesus. E assim, parte da igreja. E assim, passa por muitas dificuldades. E há muitas pessoas que acabam voltando chorando para a igreja. Mas tem pessoas que voltam para o mundo e nem conseguem pensar assim. Por quê? Acreditam em Jesus, mas elas ainda estão vivas. Deus falou para a gente se ofertar como oferta de manjares para Deus. Mais do que o desejo e a diversão do mundo, a felicidade que é viver por Deus. É muito pacífico. Aquele irmão, ele se divorciou, mas ele voltou para aquela esposa e me mandou uma mensagem para mim agradecendo. Sim, irmão, joga fora o seu coração e vive com o coração de Jesus. Você já morreu na cruz com Jesus. Você é um corpo morto. Você era uma pessoa que tinha que morrer, mas Jesus Cristo morreu no seu lugar. Agora você não vive mais por si. Jesus Cristo é quem vive dentro de você. Então sua família vai ficar muito feliz. Na nossa igreja, as pessoas sabem dar suas coisas para Deus, alguns, mas eu me ofertar diante de Deus, eu poder ofertar as minhas coisas para Deus. Tem muitas pessoas que ainda não se tornaram farinha. Então eu não me oferto como oferta de manjares diante de Deus. Mas se você seguir a Deus só superficialmente, sem eu saber, pouco a pouco eu vou sendo enganado por Satanás e depois eu acabo sendo uma pessoa abandonada por Deus. Quando fala da oferta de manjares, fala sobre a flor de farinha. A flor de farinha é quando o grão ele é completamente quebrado, ele desiste da sua imagem e que Jesus Cristo possa trabalhar dentro da minha vida e para que a vida de Jesus Cristo possa aparecer através da minha. Está falando que nessa oferta de manjares não é para misturar sementes. Para não misturar fermento. Então, Jesus Cristo falou que o fermento é o fermento do mundo, né? Dos escribas e fariseus, é a sabedoria do mundo. Quando eu me oferto diante de Deus, não é para misturar com as coisas do mundo, não é para ofertar com fermento. Não é para fazer um pão sem fermento. Viva agora pelo Espírito de Jesus Cristo. Essas incríveis verdades, Deus está nos falando, Deus está nos dando. Antes de eu receber a salvação, eu descobri a verdade de que eu não podia confiar em mim mesmo. Eu fui para a prisão, encontrando todas as pessoas que haviam cometido um crime. Todos eles eram pessoas que confiavam em si mesmos, que tinham coragem. Os drogados, quase todos, são pessoas que confiam em si mesmas. As pessoas, normalmente, que não confiam em si, fogem da droga porque tem medo, né? Eu tenho medo, se eu me drogar uma vez, eu posso me drogar continuamente. Mas tem pessoas que confiam em si mesmas. Só me drogar uma vez, depois eu paro. As pessoas que pensam que podem parar depois é que começam a se drogar. Não existe ninguém que tenha se tornado viciado em droga porque queriam se tornar viciado, mas eles pensavam que podiam se drogar e depois parar quando quisessem. Se eu me drogar 1, 2, 3 vezes não tem problema, 5 vezes não tem problema, só mais uma vez. E depois, eu só vou me drogar, só drogar. E assim acaba se tornando um viciado de drogas. O coração de confiar em nós mesmos é um coração muito sujo e mau. A gente tem que saber disso. O coração de confiar em nós mesmos, a gente tem que saber que é um coração de fracassar. Porque a gente tem medo e maldade em nós. Nós não podemos servir a Deus.
Deus, ele já nos deu a pena de morte. E onde nós tínhamos que morrer na cruz, Jesus morreu em nosso lugar. Foi ali naquela cruz que nós morremos. Nós morremos na cruz com Jesus Cristo. Nós temos que crer nisso. E depois de morrer, mesmo que surja pensamento, não, mas eu já morri. Dentro de mim, agora, já fui crucificado com Cristo. Agora, pois já não sou eu quem vive, mas Cristo Jesus vive em mim. Surge pensamentos em mim, mas esses são pensamentos mortos. Se eu seguir esses pensamentos, eu vou fracassar. Se eu seguir isso, eu vou me distanciar de Deus. Isso é a morte para mim. Se a gente descobrir isso perfeitamente, por mais que Satanás ele fique sussurrando no nosso ouvido, não, se eu seguir a isso, é morte para mim. Se eu tocar na droga, então eu vou me tornar um viciado. Essas pessoas têm medo, por isso que não conseguem tocar na droga. Se eu seguir o meu pensamento, é morte. Não, isso com certeza é destruição para mim. Então eu tenho que jogar fora esse pensamento. Não, esse coração, eu já morri com Cristo, esse pensamento também já morreu na cruz. Antes eu tinha o meu pensamento, o meu plano, a minha sabedoria, e eu vivia por isso, mas jogue fora isso. E assim eu tenho que me ofertar como manjares diante de Deus. Eu tenho que tirar a minha casca, perder a minha forma e Jesus Cristo entrar em mim e Ele viver e Ele dar os seus frutos. Isso é se ofertar como manjares diante de Deus. Não misture água, mas misture óleo, azeite. Não siga as coisas do mundo, a influência do mundo, mas que vocês recebam a condução do Espírito Santo da palavra de Deus. Mesmo tendo esses corações maus dentro de nós, mas nós, quando formos para o céu, porque nós vamos deixar a carne, não vamos ter mais esse coração. Então, Deus não está esperando a gente, até a gente ir para o céu, mas enquanto a gente estiver nessa terra também, vivendo dentro dessa carne, mas me libertando dessa carne, o meu coração se libertando dessa carne, nesse mundo, não sendo conduzido, arrastado pela carne, mas sendo conduzido por Deus, que nós sejamos irmãos. É por isso Deus nos deu esse Jesus Cristo para os irmãos salvos. Pessoal, seguindo o Espírito Santo, ofertando a sua pessoa para Jesus Cristo, que Jesus Cristo possa te conduzir e você vai viver essa vida recebendo condução de Jesus Cristo, ou você vai viver essa vida sendo arrastado pela sua carne. Deus está falando para você decidir. Quando eu vejo o problema das pessoas, o problema é que as pessoas confiam em si mesmas. Aquela menina, pela primeira vez, aquela irmã, pela primeira vez ela descobriu, o meu pensamento estava errado. E realmente, ele é um marido muito bom. Mas se fosse para brigar com palavras, no bate-boca, a esposa ganhava. O marido perdia da esposa. Ela respondia tudo perfeitamente. As mulheres, porque elas só pensam em uma só coisa. Os homens pensam mais amplo, pensam no geral. Então, sempre em qualquer briga, a mulher vai ganhar. O homem que ganha da mulher é um homem muito especial, ganhar no bate-boca. Eu também jamais consigo vencer a minha esposa. Mas não é porque a mulher vence nas palavras que ela está certa. E nem é que todos os homens estejam certos. Às vezes, quando eu converso com a minha esposa, tem muitas coisas que a minha esposa estão errada. Mas também eu sinto muitas vezes que tem as minhas coisas erradas. Mesmo como pastor. Mesmo como um pastor que ensine outros pastores. Como esposo, como filho. Eu tenho muitas faltas diante de Deus. Mas às vezes, tem muitas vezes que eu insisto no meu pensamento correto.
Mas mesmo assim, eu me nego diante de Deus e eu vejo, porque eu vejo a minha maldade. Eu não posso me salvar com a minha própria justiça, né? Eu tenho que perceber a minha maldade, assim, meu coração tem que ser demolido. Mesmo tendo o coração, que eu estou certo, e esse coração é demolido. Se não, então continuamente vai ter briga. Então as mulheres não conseguem falar, responder para suas sogras, né? Mas no fundo elas têm a sua justiça, elas têm as suas coisas próprias. Amados irmãos, Deus sabia que nós éramos sujos pecadores. E a gente tem que saber que se a gente viver conforme a nossa antiga pessoa, nós somos insensatos. Tem que trocar o nosso dono. O meu conceito, o meu plano, o meu desejo não é isso que tem que ser dono, mas Jesus Cristo vindo, que Jesus Cristo possa conduzir toda a minha vida. Dependendo de Jesus Cristo e nos apoiando em Jesus Cristo, se tivermos uma vida assim, e se Jesus Cristo aparecer daí então na sua vida, vai ser uma vida muito agradável e gloriosa. Uma paz que a gente não consegue sentir no mundo, a felicidade, vem também a satisfação, a graça vem. Essa vez, fazendo a história real do Good News Corps, fez a história real de uma estudante, veio uma madrasta nova e as outras madrastas antigas só reclamavam e fugiam, mas essa nova madrasta, ficando com o pai, mesmo o pai se tornando quase numa pessoa assim que não conseguia mais se movimentar, então ela pensava que essa madrasta nova ia fugir, mas um dia ela foi para o hospital. Aí a filha falou para a madrasta, fala quando você vai embora, porque se você for embora, vai embora logo e me avisa antes, para eu poder cuidar do pai. Você acredita que eu vou fugir? Então você não vai fugir? Não, para de brincadeira. Todas as pessoas acabam indo embora. Aí a madrasta falou, sim, tá certo. Eu também queria ir embora. Antes do seu pai ficar doente, eu também queria ir embora. Mas depois que eu descobri Jesus Cristo, Jesus Cristo me deu um coração de amar a família. A filha que estava falando com a mãe, que estava preocupada com o marido, então ela não fugiu e ficou orando. E aquela filha foi transformada. O marido foi transformado e ele melhorou da sua saúde. Hoje, o Senhor deseja trabalhar na sua vida, na sua doença, dificuldade. Você já tentou muito pelos seus métodos, agora acredita em mim. Agora, deixa eu conduzir a tua vida. Você, mais do que a sua paz, experimenta a paz que eu vou te dar. Hoje de manhã, todos nós, Deus, que vocês confessem que vocês são umas pessoas sujas e más diante de Deus, que vocês confessem que vocês não podem viver de uma forma bondosa. Se vocês viverem seguindo a si mesmo, vocês só vão poder fracassar. Depositem sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Que vocês deem um fim na sua própria vida. Que Jesus Cristo se torne seu dono. Que Jesus Cristo seja que decida todas as suas coisas. Qualquer coisa que a gente fizer, que vocês possam ter o incrível trabalho de que Jesus Cristo trabalhe na sua vida. Vamos todos orar.